Estamos em mais um CV em Anexo. Seja muito bem-vindo ao quadro do Desabafo Corporativo, esse podcast sem filtro para falar do mundo das corporações. E hoje o tema é o que não fazer em uma entrevista. Não fazer. Que são as gafes, né? Ou então as incoerências que te atrapalham aí para conseguir o teu tão sonhado emprego. E aí, tem várias dicas aqui, então se eu fosse você, até pegava um papel e uma caneta para anotar, para não cometer nenhuma delas. E a primeira já é chegou chegando, que é o quê? Chegar atrasado. Gente, é péssimo você como o entrevistado, o candidato àquela vaga, chegar atrasado, fora do comum. Você já vai estar sendo avaliado como candidato não aprovado, pode ter certeza disso. Só se você se superar muito, né? Inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre a primeira impressão, fica ou não fica, e lá vai descobrir lá para saber o que um chegar atrasado pode deixar de impressão e pode impactar aí no seu resultado. Então, por favor, não chegue atrasada. Aí você pode dizer assim, Isa, mas às vezes acontecem coisas que estão fora do meu controle, então se programa para sair um pouco antes, se for presencial. Se for virtual, liga o computador antes, às vezes o computador dá uma travada, checa a internet antes, se organiza para isso não acontecer, tá bom? Outra coisa que você deve evitar ao máximo é excesso de palavras, prolixidade, falar demais, tenta ser mais sucinto. Lembra que aquela pessoa que está te entrevistando está ao longo do dia entrevistando 20 pessoas. Então, quanto mais você for direto ao ponto, mais objetivo e assertivo, melhor. Então, evite excesso de palavras. Outra coisa também que você não deve fazer de jeito nenhum é não saber sobre a empresa ou sobre a vaga. Olha, 32% dos entrevistadores afirmam que a falta de preparação é a principal razão para desclassificar candidatos. Olha aí, essa fonte aí da JobVite. Então, meu querido, minha querida, não vai despreparado, saiba sobre a empresa, sobre a vaga, sobre do que se trata, não chega ali porque é muito feio, tá? Interromper o entrevistador também é péssimo, né? A pessoa mal terminou a pergunta, você já tá respondendo, né? Isso vale para os ansiosos, tá? Porque a pessoa começa fazendo uma introdução e você, sei, né? Não, respira, segura essa emoção, deixa o entrevistador ir até o final, tá? Deixa ele falar aquilo que ele quer falar. Ele parou, aí você vai e responde. Isso também pode te atrapalhar. O entrevistador pode pensar que você está muito ansioso ou que você é uma pessoa que não se controla. Então, evite interromper, tá? É extremamente desagradável. Outra coisa também que não é legal trazer numa entrevista é as ideias estarem desorganizadas. A pessoa pergunta, me conta um pouco da tua trajetória profissional. Aí você começa em 2020, aí vai para 2014, aí volta para 2012. Não faz isso. A pessoa fica confusa. Aí você começa a falar de um cargo, ou de uma experiência, ou de uma tarefa, já vai para outra. Organiza essas ideias. Eu fico com muitas coisas na cabeça, né? E acabo me atropelando. Então, coloca isso num papel, se organiza. Se for virtual, vai checando lá no papel. Se for presencial, se prepara, estuda esse teu roteiro para quando for para a empresa, essas informações estejam mais organizadas e ele sinta segurança em você e consiga entender também aquilo que você quer trazer, tá bom? Outra coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é falar mal da antiga empresa ou do chefe ou da atual empresa, se você está querendo ir de uma empresa para outra. Né? Eu já falei isso em alguns episódios de diferentes temas e repito, né? A pessoa vai dizer, cara, se ela tá falando mal de mim, se ela tá falando mal do outro, ela vai falar mal de mim, né? Isso aí é algo que todo mundo pensa, e não só na relação de trabalho, né? Pra vida. Então, evita tá falando mal da outra empresa. E evita também, isso daí não é só pra entrevista, tá? É pra vida. Mentir ou aumentar, né? Tipo, você, sei lá, tem um Excel intermediário e você fala que é avançado. Seu espanhol não é nem básico, né? E você fala que é básico. Você nem tem espanhol. Então, cuidado com isso. Não mente, não aumenta. Porque lá na frente, em algum momento, isso será descoberto e ficará muito feio para você, tá bom? Fora que também, se ele descobrir antes, nem te contrata.
Então, evite fazer isso, por favor. Isso vai além, né, do que não fazer numa entrevista. Isso aí é ética e caráter também, né? Então, cuidado com isso. E uma outra coisa também, que não pode ficar trazendo muito, são assuntos sensíveis. Que assuntos são esses, Isa? Religião, ideologia, política, trazer coisas sobre a sua vida pessoal, sabe? Coisas íntimas da sua vida, não tem necessidade, a não ser que o entrevistador pergunte algo pontual sobre a sua vida pessoal, não traga sem ele pedir. E um ponto também que é bem importante, tá? Esquece esse negócio de astrologia. Já vi candidato falando assim, olha, eu acho... Por que eu devo te contratar, né? Eu perguntei pra ele. Ele falou, eu acho que você deve me contratar porque eu sou virginiano. E eu sou aquela pessoa certinha, disciplinada, perfeccionista, né? Não acredito, né? Isso aí mostra totalmente algo amador, não profissional. Então, não faça isso, por favor, tá? Uso de gírias também, né? Tá ligado, mano, e tal. Não é o melhor caminho, né? A não ser que você esteja indo para uma empresa disruptiva e que o próprio entrevistador fala nessa linguagem e você quer modular, tudo bem. Mas se não for esse o caso específico, não traga gírias e nem excessos de termos em inglês, né? Ai, meu Deus do céu, agora tá uma moda de todo mundo ficar falando inglês o tempo todo. Aí fala um monte de palavras em português e uma em inglês. Eu quero saber se lá nos Estados Unidos eles falam também The Book is on da mesa. Não falam. Não falam isso. Então, pra que você fica usando termos em inglês o tempo todo? Às vezes nem o entrevistador sabe o que você tá falando. E muitas vezes a pessoa que vai te entrevistar primeiro não é da área, é da psicologia. Depois você vai pra área, né? Aí você fica falando vários termos que a pessoa não entende e aí acaba não se conectando com você, tá? Então, cuidado com isso. E também cuidado pra não parecer que você não tem respeito com palavras de baixo calão, então palavrões, né? Eu sei que às vezes sai naturalmente, não é uma intenção pejorativa de prejudicar, né? Pô, não sei o quê, não sei o quê. Mas cuidado, tá? Porque isso pode também te desclassificar. Agora, uma coisa que eu acho, assim, absurda acontecer numa entrevista é quando a pessoa se mostra desinteressada. Gente, eu não sei nem por que essa pessoa tá lá. Teve um dia que a mulher tava morrendo na entrevista comigo, assim. Aí eu parei. E eu falei, fulana, você tá bem? Tá passando mal? Tá acontecendo alguma coisa? Ela, não, tô só cansada mesmo. Qual a próxima pergunta? Faz isso não, pelo amor de Deus. Se você tá ali, você não tá obrigado, você tem interesse por essa vaga. Então, já melhora a tua postura, já se coloca numa posição de que quer saber mais, de que tá interessado. Contato visual, olho no olho, não desvia muito olhar, mostra esse interesse, pelo amor de Deus. Eu acho que eu não deveria nem estar falando isso. Isso é uma coisa básica, mas acontece, tá? Da pessoa... tanto faz. Ou então, você não procurou a vaga, mas alguém te chamou para uma entrevista, aí você, tipo, me chamaram, mas eu tô bem onde eu tô. Então não vai, né? Se você tá bem onde tá, nem vai pra essa entrevista, caramba. Fazendo outra pessoa perder tempo. Tô meio revoltada hoje. Que mais, Isa, que temos aqui? O que não fazer em uma entrevista? Dress code fora do contexto, roupa, né, fora do contexto, isso acontece também, principalmente no presencial. Já vi pessoas sendo desclassificadas porque não estavam com a roupa apropriada, né? Então, mulheres, evite alcinha, decotes muito profundos, né? Homens, não vão de chinelo com meia, que eu já vi isso acontecer também, pelo amor de Deus. Então, cuidado com como você vai se vestir. E não é só uma questão de vestir um terno ou uma formalidade, é se vestir de acordo com aquela empresa, né? Eu conheço empresas, por exemplo, empresas de marketing, empresas mais disruptivas, que as pessoas vão de tênis, estão mais à vontade. Então, dá uma pesquisada, olha nas redes sociais, vê as pessoas que trabalham lá, como elas se vestem. E empresas que é super formal, que é todo mundo de terno todo dia. Então, entende qual é o dress code daquela empresa e se adapta, né? Para que você vá ali dentro do contexto daquela empresa. Isso aí é bem importante. Uma outra coisa para não fazer, por favor, é corrigir o entrevistador, né? Ou então confrontar. Não foi isso que eu disse, né? Ou então, não, discordo com o que você... Para quê? Aquele não é um debate. Você está numa posição de ser entrevistado.
Então, você vai responder. Se ele trouxe algo que talvez não tenha a ver com o que você disse, em vez de você confrontar, você fala, talvez eu me expressei errado. Nunca coloca a culpa no outro. Desculpa, eu acho que eu me expressei errado. Posso repetir o que eu falei porque você entendeu de uma forma que talvez eu não tenha sido claro. Sempre traz para você, tá certo? E por último, não menos importante, esquece os clichês, né? Dentro de uma entrevista. Ai, porque eu sou perfeccionista. Todo mundo fala isso, gente. Para, tá? Inclusive, perfeccionismo é uma forma de orgulho, porque não existe o perfeito, você quer que seja tudo do seu jeito. Isso sim, uma pessoa muito orgulhosa e teimosa. É o contrário, tá bom? Não mostra que você é flexível. Então, tira esse negócio de perfeccionista, fala quem você realmente é. Ou então, às vezes, eu escuto, porque eu adoro ler. Né? Eu gosto muito quando o candidato fala que ele gosta de ler, eu pergunto, que tipo de livro? Qual é o segmento que você gosta? Aí a pessoa, eu já sei que nem é tanto assim, né? Ou então, lê pra mim aqui esse termo, aí a pessoa se embaralha e a gente sabe que a pessoa não tem o costume de ler, né? Então, cuidado, não mente, né? Segue todas essas dicas para que você não passe vergonha nem seja reprovado em um processo seletivo. Combinado? Então é isso. Esse foi o nosso CV em Anexo. Curte, compartilha, se inscreve no canal e manda para muita gente que pode ser ajudada com essas dicas. Um beijo e até mais.